Mercosul mostra isso. Exatamente. Né? Nossas relações internacionais têm que ter como base os princípios e não a ocasião, a ideologia ou o partido que tiver no poder. Eu acho que nós, aqui no Brasil, perdemos a capacidade de orientar a nossa diplomacia de acordo com esses princípios que vêm desde a independência do Brasil, desde o José Bonifácio, do Dom Pedro I, do Dom Pedro II, do Barão do Rio Branco, do Getúlio Vargas, do Juscelino, dos militares. Nós sempre orientamos a nossa diplomacia com base no interesse do Brasil e não escolher um lado. Tem um conflito entre a China e os Estados Unidos. Qual é o lado do Brasil? O lado do Brasil é o lado do Brasil. Não deveria Pode ser o lado da China, nem o lado dos Estados Unidos. Conviver com ambos, porque nós precisamos ter boas relações com os Estados Unidos. É o nosso principal vizinho aqui do hemisfério ocidental, são os Estados Unidos. Foi o primeiro país a reconhecer a nossa independência. Nós já fizemos coisas muito boas e já tivemos muitos problemas com eles. Nós precisamos ter boas relações. E a China é o nosso principal parceiro comercial. Não tem nem que pensar, né? Exatamente. Então temos que ter boas relações com ambos. Um bloco como o BRICS, ainda existe esse pensamento estratégico ou ainda é muito pulverizado o conceito do BRICS? E BRICS vão colocar BRICS mais, com outros países incorporando? O BRICS é muito importante para o Brasil, principalmente por ser integrado, além do Brasil, pela China, pela Rússia e pela Índia. Vou te contar só um caso em que eles foram importantes. Em 2021, fim de 2021, no Conselho de Segurança da ONU, foi proposta uma resolução pela Irlanda de considerar a questão do meio ambiente, do clima, das mudanças climáticas, como uma área de segurança internacional. Pois bem, são 15 membros do Conselho de Segurança da ONU. Dos 15 membros, 12 votaram a favor, inclusive os Estados Unidos, acho que Inglaterra, França. O veto que impediu a aprovação da resolução foi da Rússia, com 2 abstenções, da China e da Índia, que não votaram favoravelmente à resolução. Se essa resolução fosse aprovada e a questão do clima passasse a ser assunto da esfera do Conselho de Segurança da ONU, que poderia baixar resoluções sobre esse tema, a Amazônia estaria dentro do Conselho de Segurança da ONU. Porque tudo que diz respeito ao clima do mundo, o mundo acha que é com a Amazônia. É verdade. Então, é o seguinte, o presidente da época, o presidente Bolsonaro, agradeceu ao presidente da Rússia, pessoalmente, pelo gesto adotado em defesa do Brasil no caso da Amazônia. Então, foi exatamente essa relação construída dentro dos BRICS, com a Rússia, com a China e com a Índia, que permitiu que o Brasil enfrentasse um dilema muito importante, que seria a aprovação dessa resolução, para a qual havia maioria, se não houvesse o veto de um país dos BRICS. Quando o Brasil enfrentou dificuldade com o potássio e os insumos para a agricultura, o presidente Bolsonaro conversou com o presidente Putin e não faltou insumo aqui no Porto de Paranaguá para a nossa agricultura. Mesmo com os embargos? Mesmo com os embargos, eles garantiram o fornecimento desses insumos. Então, o Brasil precisa ter relações abertas com todos os países. O Brasil não pode ter portas fechadas. O Brasil tem que ter portas abertas nas suas relações internacionais, com todos e principalmente com os nossos vizinhos de América do Sul, aqui, com todos eles, sem exceção. Não somos nós que vamos escolher quem vai governar a Venezuela, a Argentina, o Chile, o Peru ou o Uruguai. Mas são nossos vizinhos. São nossos vizinhos, nós temos que conviver com eles. E com os Estados Unidos, que é, do hemisfério ocidental, o país mais próximo do Brasil, com relações mais antigas e com problemas e soluções que vamos enfrentar na relação com eles. Interessante. Hoje, quando a gente olha as pesquisas, eu sei que a corrida ainda começou, ainda estão nesse imbróglio inicial, que faz parte do rito, né, das candidaturas. Mas quando a gente olha aí as primeiras pesquisas, o senhor aparece já com 1, 2%. Sendo que, majoritariamente,
isso está apoiado mais no Lula e no Flávio Bolsonaro agora, que desponta um pouco mais nas intenções de voto. Alguém tão experiente poderia ter uma intenção de voto maior. Ao que você atribui esse fenômeno de não conseguir, pelo menos inicialmente, entrar com um pouco mais de intenções de voto? A primeira questão é que a minha visibilidade é muito baixa. Eu não tenho cargo, não sou ministro, não sou deputado, não sou senador, não ocupo função pública, sou um jornalista em atuação, em atividade, e que aceitou o convite do Democracia Cristã para essa missão da candidatura presidencial. Os que concorrem comigo, o presidente Lula é conhecido por 100% da população. O Flávio traz o nome de um ex-presidente que também é conhecido 100% da população. Muita gente não deve saber se é o pai ou se é o filho, Eu não duvido. mas é o sobrenome que é muito conhecido. E a principal liderança da oposição no país é o ex-presidente Bolsonaro. Os demais ou são governadores de estado, como o Zema, que é governador de Minas, o Caiado, governador de Goiás, Ratinho o Ratinho, Júnior, governador do Paraná, que estão com a visibilidade maior. Eu acredito que à medida em que o meu nome for sendo divulgado e principalmente as ideias forem sendo divulgadas, eu acho que esse panorama pode ser modificado. Isso é interessante, porque isso foi uma das coisas que mais chamou a atenção nos movimentos políticos do senhor, que foi a saída do PCdoB, que foi uma questão de décadas, né, ali, de muitos anos ali dentro do partido, para ocupar, teve uma passagem aí rápida em outros partidos, agora chegando, né, aterrissando na Democracia Cristã. Para quem não lembra, né, eu vou recordar, é o partido do Emael, né, que foi candidato, né, muitas vezes ali, um candidato à presidência, aí figurou entre os candidatos. Ocupou agora, está ocupando talvez a posição que tradicionalmente o partido vinha fazendo com o seu presidente. Então, pelo que eu entendo, ele manteve-se como presidente do partido e você acatou esse convite. Talvez aí exista uma intenção de composição de chapa, isso faz parte do jogo ali, como que você faz para melhorar essa visibilidade, trazendo pessoas. Como que está essa estratégia e como que foi esse movimento político de sair de um partido onde foi consolidada tantas raízes no passado? O convite foi do presidente atual do partido, que é o sucessor do ex-presidente Emael, que é o deputado João Caldas, que reorganizou o partido e me fez o convite para disputar, me dando a liberdade para defender minhas ideias, a plataforma que eu julgasse mais adequada para o momento. Então, essa foi a razão da minha aceitação do convite do Democracia Cristã. Eu fiquei 40 anos no PCdoB. A minha vida política, como ministro, deputado federal, secretário eu já não estava mais no PCdoB, foi no PCdoB. E qual foi o motivo do meu afastamento? A minha origem é do sertão das Alagoas, de uma família do campo. Eu nasci na roça, nasci de parteira, fui alfabetizado numa escola rural e estudei em escola técnica agrícola. Minha mãe é do campo, meu avô, meu bisavô, meu trisavô, é tudo do mundo rural, desse mundo interiorano, desse Brasil profundo. Então, eu tenho uma família muito católica, minha mãe, que nos deu essa criação, nacionalista de berço, de escola primária, de ginásio. Era essa a minha formação. Eu fui presidente da UNE, nós íamos para as manifestações, isso está nas redes sociais, está na imprensa. Nós levávamos uma bandeira do Brasil. Nossa ligação era com o nosso país. Amazônia. Aqui, em 79, nós lançamos, aqui no Tuca, no Teatro da Universidade Católica de São Paulo, um movimento em defesa da Amazônia, tinha mais de 500 pessoas presentes. Então, o traço da minha formação é o nacionalismo, a defesa da democracia. Eu fiz campanha pela anistia, fiz campanha pela Constituinte, fiz campanha pela liberdade de imprensa. Hoje em dia, eu vejo as pessoas que defenderam a anistia como eu defendi, hoje não querem a anistia. Parece que a anistia serve para um grupo e não serve para o outro. Mas eu defendi a anistia na época, fiz campanha da anistia. Agora, a esquerda foi mudando a sua orientação. A ideologia
da luta pela transformação do país e do mundo foi sendo substituída pela biologia. O traço biológico passou a ser mais importante do que o traço ideológico. Então, a cor da pele, a raça, o gênero, isso passou a ser mais importante. E eu, naturalmente, não me identifico com essa agenda, com posições como a defesa do aborto, por exemplo. Uhum. Eu nunca concordei com essa posição, tá certo? Então, isso me levou a um afastamento, não fiz um rompimento, não tive nenhuma relação de confronto. Eu apenas me afastei, preservei lá muitos amigos, relações pessoais, mas procurei me afastar para poder dar continuidade às minhas ideias. Por quê? Eu fui relator do Código Florestal, eu estava no PCdoB. Era possível você ser relator do Código Florestal dentro do PCdoB. Eu fui relator da lei dos transgênicos, da lei que permitiu a pesquisa, a comercialização e a fabricação de organismos geneticamente modificados. Eu estava no PCdoB.